Oi, gente, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Jéssica Ferreira e no vídeo de hoje eu quero estar contando para vocês uma experiência que eu tive expulsando demônios em sonho, mas que acordei toda ensanguentada. Isto ocorreu no ano passado, em 2023, quando eu intensifiquei as minhas orações em prol da vida de uma determinada pessoa. Já fazia um tempo que eu vim orando por ela, porque o Senhor vinha me mostrando esta pessoa totalmente oprimida por demônios, possessa, né? Via ela se manifestar em sonho e eu sempre ali repreendendo, olhos revirando, a coisa mais feia, né? E aí quando foi no ano passado, eu estava gestante e eu vim orando por ela, fazendo jejum, intensifiquei mais, sabe, a minha busca a Deus pela vida dela. E aí eu tive um sonho, aonde a gente estava em uma escola e houve uma manifestação ali de pessoas protestando algo, não me recordo o que seria. A gente entrou ali naquela escola e aí dentro da escola tinha um quarto com duas camas e ela se sentava em uma delas e eu começava a orar por ela, a repreender, expulsar demônios. Ela ficava ali revirando os olhos e eu expulsando e de repente eu caía de barriga para baixo, né? E eu ficava sem conseguir me levantar, né? Só que aí eu levantei, eu consegui me levantar e eu vi uma amiga da gente, aonde ela me mostrava uma fralda como se fosse um uso de absorvente. Ela me mostrava aquilo ali e eu pegava, saía daquela sala e ia até a sala de professores, né? E quando eu chegava lá, tinha pessoas descansando, como se fosse uma sala de descanso ali. E quando eu entrava, eles se assustavam e se arrumavam, né? Quem estava deitado ali se sentava, como se tivesse chegado uma autoridade ali naquele lugar. E então eu acordei. Nisso que eu acordei, eu comecei a conversar, né? Pelo celular ali com a minha colega, que eu tinha sonhado. E aí, na hora que eu levantei, eu vi que eu estava totalmente cheia de sangue. Isso me assustou muito, porque como eu estava gestante, isso não poderia acontecer, aquela quantidade de sangue. Eu até achei que tivesse acontecido alguma coisa. E aí eu tive que ir para o hospital naquele dia. Ali eu tive a certeza de que o mundo espiritual ele atinge o físico. Eu já via relatos de pessoas, né, que falaram que quando sonharam com demônios e quando ele tocava nelas, né, e ao acordar tinha marcas nos braços de onde o demônio as tocou, mas isso nunca tinha acontecido comigo, né? E depois desse sonho eu percebi que verdadeiramente o mundo espiritual e o físico, eles estão mais ligados do que a gente possa imaginar. E, sinceramente, a minha gestação não foi mais a mesma depois daquele dia, né? O meu bebê, ele nasceu prematuro, com 28 semanas, passei umas lutas com ele, ele veio a falecer depois de um tempo, mas claro que não teve a ver, né, com este sonho. Porém, eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio de continuar orando por esta pessoa enquanto eu estava grávida, porque como eu citei aqui, a minha gestação não foi mais a mesma depois desse dia. E eu voltei a orar por ela somente depois do falecimento do meu filho, que por sinal foi uma grande experiência que eu tive com Deus em relação ao falecimento dele. Já tem um tempo que o Senhor ele tem me despertado para a área da libertação, aonde o Senhor vem mostrando coisas em meus sonhos, né, de pessoas que estão sendo oprimidas, possessas, e que eu tenho que interceder. E, inclusive, teve um caso, né, de uma pessoa que tinha por religião o de lá de baixo, não vou citar para não censurar o vídeo, e então esta pessoa buscava a ele, adorava a ele, e eu comecei a orar, a interceder, até que eu tive sonhos, alguns sonhos expulsando demônios dessa pessoa, e graças a Deus foi liberto, graças a Deus não busca mais essas coisas, agora está uma pessoa totalmente transformada. Então eu creio sim que o mundo espiritual ele está muito interligado com o físico, e às vezes você tem um sonho que até pode parecer que não é real, mas que é.
A área da libertação é uma área que exige muito preparo, porque, como a palavra do Senhor diz, que estas castas de demônio não saem a não ser com jejum e oração. Então, quando você entra numa batalha como essa, você tem que estar preparado fisicamente, espiritualmente, para enfrentar, porque Deus, ele procura instrumentos para usar, mas é necessário que a gente faça a nossa parte de se preparar, de estar de verdade nos caminhos do Senhor, para que a gente esteja verdadeiramente cheios do poder de Deus para entrar numa situação como essa, para que a gente não venha acabar se prejudicando na área da libertação. O pouco que eu tenho presenciado, eu posso te dizer que as maiores batalhas é na mente. Isso me deixa um pouco triste, porque eu vejo que tem muitas pessoas sendo vencidas mentalmente, devido às vezes às batalhas que elas enfrentam, elas acabam ficando cansadas e se prejudica mentalmente e acaba automaticamente prejudicando o físico. Por isso eu te digo hoje, fortalece o teu espírito através do jejum e da oração e da palavra, porque só assim a tua mente será blindada, porque o inimigo, ele está aí bramando como um leão, esperando quem possa tragar. E esta foi uma das experiências que eu tive. Espero que de alguma forma tenha alertado vocês em relação a blindar a mente e a entender que o mundo físico, ele está interligado com o mundo espiritual. Que Deus possa abençoar vocês e até a próxima.